Queridos, Jesus possuía recursos únicos de comunicação. Ele tinha um jeito tão especial de, com palavras simples e coisas do cotidiano das pessoas, trazer experiências e ensinamentos tão profundos, mas de fácil assimilação para as pessoas. Então Jesus utilizava esse método de ensino através das parábolas. E Jesus, dessa maneira, ele se tornou e continua sendo um dos maiores pregadores e oradores do mundo, de toda a história. Grandes pregadores e oradores de hoje usam os métodos que Jesus usava no passado, porque eram métodos eficientes. Inculcava na mente das pessoas, dos discípulos e dos que tinham acesso à mensagem, uma palavra poderosa e que as pessoas traziam aquilo para o cotidiano delas. Jesus, ele tinha esse poder. Jesus, ele tinha essa capacidade de transmitir a mensagem. Aqui nós vemos a parábola do trigo e do joio e ela nos revela uma incômoda verdade. Aqui Jesus está dizendo que o dono da vinha, né? O dono da terra, ele diz que foi semeado boa semente, mas o inimigo fez isso. Quando que o inimigo fez isso? Precisamos voltar 2 versos atrás. No verso 25 diz assim: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e se retirou. Percebem? No momento em que os homens que eram responsáveis por cuidar da terra dormiram, foi exatamente neste momento que o inimigo conseguiu semear a erva daninha no meio da plantação. Dormir é bom, irmãos? É essencial, né? Mas há hora para tudo. Para um motorista que está fazendo uma viagem, dormir é bom? Para uma pessoa que está tomando conta de uma cidade inteira, sendo sentinela, enquanto os outros dormem, ele é o responsável por estar cuidando e protegendo, dormir é bom? Nós precisamos entender a importância da hora de dormir e a hora que não podemos dormir. Jesus, ele trouxe essa mensagem usando essa analogia. Existe a hora de você dormir, é importante, mas nós precisamos estar alertas, estar atento a cada dia, porque coisas acontecem quando dormimos. O inimigo, ele não descansa nunca. Ele está sempre atento e disposto a destruir. A palavra de Deus é clara e diz que o inimigo, ele vem para matar, roubar, mas ele faz isso quando você está alerta? Não. Ele faz isso quando a sua guarda baixa. Quando você diminui a sua capacidade de perceber, de entender o que está acontecendo ao seu redor, e aí é neste momento que ele ataca. Existem várias histórias que falam sobre pessoas que dormiram em momentos inconvenientes. Por exemplo, eu estava vendo que, parece que no Alasca, um operador de malas no aeroporto dormiu dentro do avião quando ele estava manipulando as malas. O avião levantou o voo e foi embora. E aí, quando ele acordou, estava no meio do caminho, o avião teve que voltar para trazer o homem de volta. Olha que situação embaraçosa, né? Uma pessoa que dorme no trabalho, né? Teve um outro também, um operador de internet, que ele dormiu com aquela musiquinha de espera do telefone. Só que neste momento ele estava ainda na casa do cliente. Resultado, foi demitido. Pessoas que dormem na hora errada. Isso acontece. Na Bíblia nós encontramos muitas histórias de pessoas que dormiram na hora errada. Por exemplo, não precisa de abrir não, que são muitas passagens, mas em 1 Reis 3, 20 e 21, conta da mãe que perdeu, que o filho dela foi roubado durante a noite. Vocês conhecem essa história, né? E Salomão teve que julgar o caso. Duas mães estavam dormindo com os seus respectivos filhos, recém-nascidos.
Uma rolou por cima do filho e matou o filho, sem querer, acidental. E quando ela olhou para o lado, a outra mãe estava com o filho sadio. Ela pegou o filho dela morto, trocou com o outro e ficou quietinha. Quando acordou, a mãe percebeu que não era o filho dela que estava morto. Aí foi para julgamento, Salomão apresentou, a gente conhece toda a história. Mas isso só aconteceu porque ela estava dormindo. Ah, então você está dizendo que a gente nunca pode dormir? A gente pode, só que eu estou dizendo que coisas acontecem quando a gente dorme. Pessoas estão com má intenção contra você. Um ladrão não vem na sua casa normalmente quando você está acordado. Ele pensa sempre na noite, sempre quando você está dormindo. E aí ele vai tentar subtrair alguma coisa da sua casa. Então essa mãe estava dormindo e perdeu o seu filho. Tem outras histórias também. Por exemplo, Eutico, em Atos 20, verso 9, quando ele estava ouvindo a pregação de Paulo, ele estava numa janela, pegou no sono e caiu lá de cima. Morreu. Depois foi ressuscitado. Mas no momento do sono, foi o momento da queda dele, na hora que ele caiu. Pedro, Tiago e João, quando Jesus pediu para eles, fica aqui comigo vigiando, Jesus ia orar, a angústia caindo sobre Cristo, os pecados de todas as épocas, de todas as pessoas sendo lançados sobre Cristo naquele momento ímpar na história desse mundo, quando ele se volta para os seus discípulos, que ele escolheu para estar mais próximo dele, eles estão o quê? Dormindo. E Jesus fala, vocês não podem vigiar comigo nem uma hora. E eles continuam dormindo. No momento, um dos momentos mais importantes da história do mundo, eles estão dormindo. Sansão também estava dormindo. Quando Dalila estava ali de todas as formas tentando tirar dele a informação qual que era, por que ele era tão forte, ela fazia então ele dormir. Esse eu quero que vocês abram, irmãos. Juízes 16, verso 19. Porque aqui tem um detalhe importante. Juízes, capítulo 16, verso 19 e 20. Diz assim: Então Dalila fez dormir Sansão nos seus joelhos, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez como diante e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, Dalila fez Sansão dormir. Olha só, porque ela estava com más intenções. Ela recebeu dinheiro para conseguir destruir Sansão. Então, na Bíblia nós encontramos várias histórias. E é só depois que a erva daninha é plantada na nossa vida, por consequência do nosso sono, é que nós saímos desesperados, procurando quem é o culpado, por que isso aconteceu, por que está acontecendo isso comigo, por que Deus não fez assim, por que logo eu? E muitas das vezes nós é que baixamos a guarda. Baixamos a guarda para os inimigos terrestres, mas baixamos a guarda também para o pior de todos os inimigos, que é o inimigo de nossa alma, Satanás. E Satanás, ele está intimamente interessado em destruir a vida e a família das pessoas. E ele tem seus planos, tem suas estratégias. Olha só o que Paulo diz em Efésios 5,14. Efésios capítulo 5. Verso 14. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo está aqui nos trazendo e mostrando a responsabilidade de estarmos alertas nos últimos dias, porque o tempo
é mau. Estamos vivendo em tempos maus. Tempos piores virão. Nossa, mas, poxa, ô Tiago, achei que você ia trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz, né? Mas nós precisamos de entender que no final dos tempos temos que estar preparados. A mensagem de paz e esperança muitas vezes é estarmos alerta, porque Satanás tem os seus planos e tem suas estratégias. Então, aqueles que estiverem dormindo neste momento, talvez perderá a sua salvação. Percebe? Então, a mensagem ela é importante. Essa mensagem é crucial. Eu quero perguntar para os irmãos, eu vou fazer um jogo de palavras com os irmãos aqui. Deixa eu ver se os irmãos conhecem bem história. Eu vou falar uma palavra e vamos ver se os irmãos conseguem assimilar isso na história de um evento. Se os irmãos não conseguirem, eu vou acrescentar mais uma palavra. Tá joia? Então vamos lá. Eu vou falar uma data. Madrugada de 15 de abril de 1912. Opa, já encontraram. Irmão? Obrigado, irmão. Titanic. Depois eu ia falar iceberg, aí ficava mais fácil, né? Só que, realmente, o Titanic está inserido nessa mensagem. Só que não é apenas o Titanic. Esse dia ficou marcado realmente, a história do Titanic é uma história... Olha quantos anos que tem, quantos filmes foram feitos. Pelo desastre que foi algo de proporções inimagináveis, né? Só que, também, envolto a história do Titanic, tem outros dois navios. Outros dois navios. SS California e o Carpathia. Foram outros dois navios que estavam inseridos na história do Titanic. Eu vou pedir o Mário que jogue aqui para mim, por favor. Pode pegar o SS California, por favor. Pode ser no Wikipédia mesmo. Vamos ver só a informação que fala aqui, olha só. O SS California foi um navio cargueiro, pode passar aqui, quer ver? Nesse aqui, ó. O Califórnia estava atravessando o Oceano Atlântico na madrugada do dia 15 de abril de 1912, muito próximo da área onde o Titanic havia colidido com o iceberg e estava afundando. Ele estava no meio de um campo de gelo e não foi capaz de captar os pedidos de socorro da outra embarcação porque seu operador de rádio já tinha ido dormir. Percebe? O operador de rádio do SS California estava dormindo e não recebeu as mensagens de socorro do Titanic. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: como você quer ser lembrado na história? Como aquele que dorme no ponto? O mundo está se afundando. O Titanic está se afundando. Vamos usar a analogia aqui, o mundo sendo o Titanic. E você é o operador de rádio do SS California. O mundo está pedindo socorro e você está dormindo. Depois eles fizeram vários inquéritos, isso foi levado a julgamento. O capitão Stanley, que era o líder da embarcação também, foi muito criticado pela imprensa e por todos da época, porque não foram capazes de levar o socorro para as pessoas necessitadas. E eles dizem, eles estavam cerca de 8 quilômetros do Titanic, para vocês terem ideia. Isso no mar não é tanta coisa. 8 quilômetros. Eles viam o Titanic. Só que quando o Titanic mandava aqueles sinalizadores, eles pensavam que eles estavam festejando. Nossa, eles estão tão felizes, estão soltando foguete. Não. Eles estavam soltando, pedindo socorro. Mas eles não receberam a mensagem via Morse porque o operador estava dormindo. Mas tinham outros que ficavam, né? O capitão estava olhando, viam as luzes. Eles perceberam que com o passar do tempo as luzes estavam estranhas, parece que estava saindo um pouquinho do horizonte. É porque o Titanic já estava envergando. E ele estava a 8 quilômetros e não prestaram socorro. Precisou do Carpathia receber a mensagem, sabe a quantos quilômetros de distância? 93 quilômetros de distância. Aí o Carpathia veio.
cortando as águas geladas. A história mostra que foi um momento que eles, maior recorde de velocidade que o Carpathia chegou, foi para tentar salvar o Titanic. Mas chegaram bem tarde já, muitos já tinham morrido, muitos já estavam congelados, né? E eles conseguiram ainda salvar umas 700 pessoas. Só no outro dia de manhã, que aí o operador acordou, recebeu a mensagem que o SS Califórnia, a 8 quilômetros apenas, pertinho, chegou lá. Mas chegou lá, o Carpathia já tinha feito todo o trabalho, né? E aí eles apenas conseguiram recolher os destroços e as pessoas que estavam mortas. Irmãos, nós vivemos num mundo onde o mundo está afundando. E nós estamos dormindo. Dormindo na hora errada. É possível que, por ocasião da volta de Jesus, algum vizinho nosso diga: você era adventista e não me falou nada? Você trabalhava comigo e não me alertou que tinha chance para mim? Que havia oportunidade para mim? Você não me falou sobre a lei de Deus? Você dormiu no ponto. Muitas pessoas vão buscar entender o porquê que se perderam e vão saber que o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente, às vezes, tinha informação, estava apenas a 8 quilômetros dele, tinha condições de salvá-lo, mas escolheu não salvar, ou às vezes apenas dormiu no ponto mesmo. Nós não podemos dormir no ponto, irmãos. Nós precisamos de ser proativos. Nós precisamos de conhecer a palavra e estar dispostos a ir. Eu achei interessante aqui a mensagem do Provai e Vede, né? Um jovem que ele poderia continuar ali na sua zona de conforto, mas ele escolheu ir e pregar em outro país, deixou a sua namorada, a sua noiva, 1 ano, e recebeu o chamado de Deus para pregar a mensagem para outras pessoas. E talvez um dia aquele jovem, talvez no céu, quando outros se chegarem para perto dele, vai agradecê-lo e dizer: você não sabe, mas quando você esteve lá no Uruguai, você pregou para mim. E está aqui, eu, minha esposa, meus filhos, toda a minha família, porque um dia você decidiu sair de longe e vir até a minha cidade e pregar para mim. Nós precisamos de entender que nós temos uma grande responsabilidade aqui nessa terra, irmãos. Jesus nos elegeu como nação eleita e sacerdócio real. A mensagem que você tem, o conhecimento que você tem, não pode ser colocado debaixo da cama. Essa luz que você conhece tem que ser colocada no alto. Você tem que ser luz do mundo e sal da terra. Porque se não for assim, de que adianta o conhecimento que você tem? De que adianta o egoísmo de querer ser salvo sozinho? Será que temos esse egoísmo? Não. Vamos dizer que não. Mas quantas vezes, ao invés de tentar salvar o nosso irmão, nós preferimos usar esse tempo para satisfazer as nossas próprias necessidades pessoais? É como se fôssemos o SS Califórnia neste momento. Precisamos de saber, irmãos, que existe uma tocha acesa que vem passado de geração em geração. E essa tocha está na sua mão hoje. O que você vai fazer com essa tocha? Vai deixá-la apagar? Ou será que você vai alimentá-la para que ela continue produzindo calor e luz? Para ser bênção para as nações. Para ser bênção na igreja. Para ser bênção no seu trabalho, na sua vizinhança, onde quer que você for, levar um cheiro suave do amor de Cristo Jesus. Para que as pessoas, quando vejam você, vão dizer: ali vai um verdadeiro servo de Deus. Ali vai uma verdadeira serva de Deus. Porque quando as pessoas olharem para você, muitas vezes nós achamos que a pregação tem que ser apenas falada, né? Mas não. A maioria da nossa pregação é através do nosso testemunho. Alguém disse certa vez: fale de Jesus o tempo todo. Se for necessário, use as palavras. Olha só. Então, ou seja, nós como cristãos, principalmente adventistas, somos como um livro. E as pessoas olham e nos julgam.
E eu acho interessante quando as pessoas chegam perto de um adventista e falam: meu irmão, ore por mim, que eu confio na oração de um servo fiel de Deus. Dá até arrepio, né? Porque as pessoas entendem que somos próximos de Deus e precisamos de fazer valer essa responsabilidade. Deus nos chamou para uma obra maravilhosa nessa terra. E o fim tem se aproximado. E nós precisamos tomar a nossa decisão. Que tipo de cristão que eu serei? Que tipo de propagador da mensagem eu serei? Será que eu tenho vergonha de falar de Jesus? Será que eu tenho vergonha de falar da lei de Deus? Será que eu tenho vergonha de falar sobre os eventos finais? Deus chama homens e mulheres valentes. Homens e mulheres que não se curvam às pressões do mundo. Homens e mulheres que estão aqui para chamar o pecado pelo nome e, com amor, levar mensagem para aqueles que ainda não conhecem. Mas, irmãos, no tempo do fim, coisas estranhas vão acontecer. Olha só esse livro. Esse livro chama Preparação para a Crise Final. Ele é uma compilação sobre os livros do Espírito Oficia. E eu só vou abrir aqui em um pedacinho só, que fala sobre o conflito dos séculos. Aqui está falando sobre as pessoas que vão receber as pragas, ou seja, estarão entre os perdidos, virarão para os ministros do Evangelho, para os pastores, para os líderes espirituais, que essas pessoas depositaram neles a confiança e vão cobrar deles. Olha só. Muitos dos ímpios ficaram grandemente enraivecidos ao sofrer os efeitos das pragas. Foi uma cena de terrível aflição, Ellen White está dizendo. Pais estavam amargamente a exprobar seus filhos e filhas a seus pais, irmãos a suas irmãs e irmãs a seus irmãos. Altos clamores de pranto eram ouvidos de todos os lados. Foste tu que me impediste de receber a verdade que me haveria salvado dessa hora terrível? Olha o que Ellen White está dizendo. As pessoas recebendo as pragas, sofrendo os tormentos que irá cair durante as pragas, vão virar para os líderes espirituais, para pastores, para amigos que falavam para eles e vão dizer assim: foi você que me impediu de receber a verdade, e essa verdade haveria me salvado dessa hora terrível. Irmãos, olha só. Por falta de comunicação, por falta de conhecimento. A palavra de Deus é muito clara, né? E o meu povo perece por falta de conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nesse dia, quando as pragas estiverem recaindo sobre as pessoas sofrendo, elas vão procurar os culpados. Quem é o culpado por eu estar nessa situação tão terrível? E então vai virar para os líderes espirituais, aqueles que falaram para eles, e eles vão dizer: você que sabia, e foi você que me molestou para que eu não tivesse conhecimento sobre isso, por isso eu estou recebendo a situação terrível. Continua dizendo, abre aspas, o povo volvia-se a seus ministros com ódio atroz e os exprobrava, dizendo: não nos advertistes, disseste-nos que o mundo inteiro deveria converter-se e clamastes, paz para acalmardes todo o temor que se despertava. Não nos falastes a respeito dessa hora, e aqueles que nos avisaram a tal respeito, declarastes serem fanáticos. Então eles vão dizer, os que queriam nos avisar sobre esse momento, vocês rotularam eles de fanáticos. E homens maus, os quais causariam a nossa ruína. Os ministros não escaparam da ira de Deus. Seu sofrimento foi 10 vezes maior do que o de seu povo. O povo vê que foi iludido. Um acusa o outro de o ter levado à destruição. Todos, porém, se unem em acumular suas mais amargas condenações contra os ministros. Pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis, levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que a queriam santificar. Então, eles
receberam a mensagem que era agradável aos seus ouvidos, não estavam dispostos a ouvir a lei de Deus, não estavam dispostos a se adequar à vontade de Deus. Era uma religião mais moderna, era uma religião em que você não precisa de fazer a vontade de Deus, Deus se adequa à sua vontade. E isso é perigoso. Viver uma religião assim, viver um evangelho assim, pode trazer graves consequências para nós no final. Que nós possamos ter essa grande responsabilidade, irmãos, de saber que Cristo nos chamou para essa obra maravilhosa. E enquanto o mundo está afundando, nós não venhamos a entender como os responsáveis, como o capitão Stanley, por exemplo, e os tripulantes, que ao ver os fogos no Titanic, interpretar isso como sendo o mundo está alegre, o mundo está feliz, o mundo está bem. Eles entenderam errado a informação. Mas possamos entender que o mundo clama, o mundo pede e o mundo está afundando. Que nós possamos ser aquele que não dorme no ponto, aquele que vai em busca do necessitado, aquele que vai em busca do perdido, aquele que leva a mensagem, aquele que eleva o pecador e ajuda a transformar a vida das pessoas. Que Deus os abençoe. Esse é o nosso desejo e a nossa oração a cada dia.